Vamos lá, o método da bisseção. Temos aqui o sistema solar para ilustrar. Está faltando a Terra, como diz a colega, mas uma hora ela chega. Se você olhar direitinho, aí você vai encontrar. Qual a primeira solução que poderíamos utilizar para resolver esta função que está aqui disposta? Então, essa função, começamos a resolver a partir do método de intervalo. Então, eu tenho aqui valor de A e valor de B que foram atribuídos. Eu encontrei o primeiro valor, que foi x1. x1 pode ser considerada a raiz dessa função? Não. Por quê? Porque ela não faz parte do encontro do gráfico com a função. Então, eu refinei meu intervalo, saí de A1, fui para A2, saí de B0, fui para B2, ou B1, mudando assim meu gráfico, diminuindo o espaço, aí achei o x2, que ainda também não é minha raiz, pois ela não faz parte do gráfico, até chegar em A3 e B3. Quando isso acontece, eu encontro a raiz, aonde essa raiz faz parte do gráfico. Então, aqui eu encontrei a raiz. Então, no primeiro intervalo, ele não foi possível. Então, refinamos para um segundo intervalo, que também não foi possível, até chegar ao terceiro, que foi possível. Então, o procedimento de refinamento de intervalo sempre acontecerá, até eu encontrar a minha solução desejada. O método da abscissão, ele vai passar pelo que a gente viu na aula passada. Seja a função f contínua no intervalo que vai de a a b, tal que a função f de a, o valor de a e o valor de b multiplicado um pelo outro seja negativo, supondo que este intervalo contém apenas uma raiz, a gente vai usar essa situação. Então, essa raiz que está no intervalo de a a b pode ser estimada pela média aritmética do intervalo, ou seja, eu pego o valor de A mais o valor de B e divido por 2, daí nós tiramos a média aritmética. O objetivo desse método é reduzir a amplitude do intervalo, que contém raiz, até ser atingida a precisão requerida. Essa precisão vai ser sempre o valor de B menos de A. A gente vai achar uma precisão ou o módulo da função inicial, da primeira raiz, que tem que ser menor que essa raiz. Então, eu trouxe um exemplo aqui, vamos prestar bastante atenção nesse exemplo, a gente vai levar um tempinho para resolver. Diz o seguinte: determinar a raiz que está no intervalo de 0,5 até 1 da função x à quarta mais log neperiano de x, sendo a tolerância dessa função de 0,5. Essa tolerância ela pode ser encontrada dessa maneira, diminuindo o valor de b menos a ou achando a raiz ter que ser menor que o valor dessa diferença. Ou seja, duas maneiras para encontrar a tolerância. Então, a tolerância aqui é de 0,05 em função da raiz. Primeiro passo, vamos substituir no intervalo o intervalo na função. Vamos substituir o intervalo na função. O que é o intervalo? 0,5. Então, substituindo aqui 0,5 na função, eu encontrei que o valor é menos 0,44. Vou pegar o segundo valor, o valor de B, então aqui eu chamo de A e aqui eu chamo de B. Substituindo o valor de A, eu encontrei menos 0,44. Substituindo o valor de B, aonde, professor? Na função, eu encontrei que 1 era igual a 1. Tendo um intervalo para a gente trabalhar de A e de B, inicialmente, de 0,5 até 1. Conhecendo esses valores, para que exista a raiz nesse intervalo, temos que lembrar que o valor de A ele tem que ser positivo e o valor de B tem que ser negativo, ou vice-versa, o valor de A negativo e o valor de B positivo.
Então, para que exista um intervalo, para que podemos encontrar a raiz, uma tem que ser positiva e a outra negativa, para que quando multiplicar esses valores, ele dê um valor negativo, ou seja, menos vezes mais dá menos, menos é um valor negativo. Vamos substituir lá na média aritmética do intervalo. Então, se eu tenho um intervalo, que é valor de A e valor de B, eu vou substituir e encontrar a primeira raiz. Então, aqui eu tenho 0,5 mais 1 dividido por 2. 0,5 mais 1 dá 1,5 dividido por 2. 0,75 a média. Então, eu encontrei a média 0,75. O que é que eu vou fazer com esse valor? Como vimos no enunciado atrás, eu vou pegar esse valor e vou substituir na função. Então, pegando 0,75, substituindo na minha função inicial, certo? Vamos substituir o 0,75 na função. Feito isso, eu encontro que f de x1 é igual a 0,27. E verifico que ele não é raiz, porque é superior à tolerância. Então, teremos que refazer o processo. Professor, onde está a tolerância? A tolerância está aqui, ó. f de x menor que 0,05. Então, 0,27 é maior que 0,05. Então, acontecendo isso, vamos repetir o procedimento. Com uma observação. Como f de 1 é positivo, vamos substituir o valor de b no intervalo inicial. Então, meu intervalo inicial, que ia de 0,5 até 1, ele será substituído, ele vai de 0,5 até 0,75. Certo, senhores? O valor, resultado que eu encontrei aqui de f de 1 foi um resultado positivo. Sendo um resultado positivo e não pertencendo à minha tolerância, eu vou substituir no intervalo inicial. Então, vou substituir aqui nesse intervalo inicial, vou ter um novo intervalo. Então, aqui nesse novo intervalo, que era de 0,5 a 1, o novo intervalo ele vai ser de 0,5 até 0,75 para manter a regra. Que o valor de A tem que ser negativo e o valor de B positivo, ou vice-versa. O interesse é que mais vezes menos vai me dar um resultado negativo. E se for menos vezes mais, eu também terei um resultado negativo, que é o que define o teorema. Então, esse valor tem que ser sempre negativo. Vou repetir o procedimento. Quem é o valor de A agora? 0,5. Quem é o valor de B? 0,75. Então, vou fazer a soma, a média aritmética, e encontrei que a média aritmética entre 0,5 e 0,75 é 0,25. Vou pegar esse valor, 0,25, e vou substituir na função. Então, meu x2 aqui será substituído na função. Substituindo o x2 nessa função, eu encontro que o valor de x2 é menos 0,8. E não é raiz, é superior à tolerância que desejamos. Então, eu vou ter que repetir o processo. Minha tolerância lá, não sei se vocês lembram, vou anotar aqui, f de x ele teria que ser menor que 0,05. Mas a tolerância ela está em módulo. Então, se ela está em módulo, esse valor 0,08
ele é maior do que 0,05, é superior, então não obedece. Então, terei que repetir o procedimento. Como aqui foi um valor negativo, esse x2 aqui passará a ser meu valor de A. Vamos mudar o slide. Então, meu intervalo era de 0,5 a 0,75. Eu passo a ter o novo intervalo. Como a raiz era negativa, no lugar de 0,5 foi substituído para 0,625. Mantendo a regra, valor de A negativo, valor de B positivo, consequentemente o intervalo, o resultado aqui é negativo. Então, o meu intervalo sempre tem que ter um número negativo e um número positivo. Então, eu vou para a tentativa da terceira raiz. O procedimento é o mesmo, fazer a média do meu intervalo, valor de A e valor de B. Substituindo os valores para a média, 0,25 mais 0,75, eu encontrei que a possível raiz seria 0,6.875. Então, o que eu devo fazer? Vou pegar esse valor e vou substituir na função. Vamos substituir 0,6.875 na função. Substituindo, eu encontro que a função x3 é igual a 0,098. Não é raiz, é superior à tolerância. A tolerância é 0,05. Aqui eu tenho 0,098. Sendo superior, teremos que repetir o processo. Ou seja, aqui é um valor positivo, então ele vai vir para o lugar do 0,75, o valor da raiz, 0,6875. Vamos continuar fazendo o refinamento do intervalo, ou seja, vocês estão percebendo que o intervalo ele continua diminuindo, se aproximando um do outro. Então, o próximo, ele continua se aproximando, eu tinha 0,25, 0,75, então nosso novo intervalo vai ser 0,625 até 0,6.875, mantendo a situação da regra, onde eu tenho que ter um valor negativo e um valor positivo. A regra diz que eu tenho que fazer a média aritmética, então vamos para a quarta tentativa de raiz, de A mais B. Fazendo a soma desses valores, eu vou ter 1,3125 dividido por 2, e eu achei a raiz 0,65625, ou seja, 0,65625. Vamos substituir na função e encontramos esse valor, 0,009, que será a nossa raiz. Por que a nossa raiz? Porque é menor do que o valor de tolerância pedido na questão. Então, aqui, para encontrar uma raiz, através do método de aproximação, que vocês viram aí, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. A gente vai repetindo o processo. Esse ato de repetir o processo é o ato de refinamento. Então, o intervalo ele foi sendo refinado, ou seja, foi mudando até que conseguimos encontrar a nossa raiz. Então, com certeza aqui, esse 0,65625 é a raiz da função, pois o valor é menor do que o valor dado inicialmente lá. Tem que ser dentro do parâmetro menor que 0,05. O método da abscissão algoritmo. Vou lhe dizer o que acontece nesse método aqui. A primeira coisa que a gente faz foi escolher o valor extremos. Valor de A e de B para o intervalo de separação. Depois a precisão do intervalo. Essa precisão, aqui com L e aqui repetida com C, é a diferença entre B e A, ou o módulo da função. Feito isso, substituindo a média desse intervalo, eu encontro a raiz. E paro por aí, se der certo. Se não, a gente vai repetir o processo até que isso aconteça. Então, vamos estar sempre refinando
até encontrar o valor determinado da raiz, um valor bem próximo. Então o que a gente fez ali, a gente achou a primeira raiz, não foi, a gente foi para o refino, verificou se A era positivo, então substituir, se B foi negativo, substituir o valor de A e o valor de B e partimos para uma nova média entre o intervalo. Feita essa média entre o intervalo, eu verifico se convém ou não convém. Se não convém, ou seja, se não for raiz, eu vou repetir o processo. Sempre somando o valor de A e o valor de B e substituindo esse resultado ou em A ou em B, dependendo se o valor é positivo ou se o valor é negativo. Poderíamos ocasionalmente trocar o ou por um i, ou seja, ou A ou B, ou I, A e B. Também poderíamos considerar os dois testes de precisão. Você não precisa fazer os dois testes, mas é viável. Eu tenho um próximo exemplo aqui, senhores. Ó. Usando o método da biseção através de gráfico. Então, eu tinha minha função inicial, f de x igual a 2 elevado a menos x menos 2 vezes seno de x. O que foi feito? Foi feita uma separação. Eu chamei aqui de h de x e aqui embaixo de h de g de x. Deixa eu riscar isso aqui, ficar mais visível. Então, aqui eu tenho uma h de x e aqui eu tenho uma g de x. Então, separadamente, se eu igualar uma função, a função h, a função g, eu vou ter um ponto de encontro. Esse ponto de encontro, ele vai estar exatamente em cima da nossa raiz. Então, quando eu pegar esse ponto, esse valor de x, e substituir na função, eu também vou estar determinando a minha função. Uma das maneiras de resolver isso é separando em duas funções, quando possível. A consideração da questão anterior, a gente vai pular isso aqui. E aqui eu vou trazer uma questão para vocês. Vou pedir que vocês anotem essa questão para a gente fazer a solução.